Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz sempre uma bela questão. E hoje vamos falar sobre como viver com mais energia. E para isso vamos ter uma convidada muito especial, a Maria Melo Falcão. Olá Maria, antes de mais, bem-vinda ao podcast Bela Questão. Obrigada, Amália. Estou muito contente por te trazer aqui e por te poder fazer esta bela questão, como viver com mais energia. E eu começo já por fazer aqui uma confidência que é, eu considero-me uma pessoa com boa energia, mas vou-te dizer que há alturas na minha vida, há momentos no meu mês que ela depresse. E para mim é muito interessante arranjar estratégias, e eu vou tendo algumas que funcionam melhor, outras pior, mas vai ser muito interessante tentar perceber como é que tu geras a tua própria energia. E uma das coisas que mais me atraiu naquilo que é o teu trabalho é a forma como tu crias os vídeos. Eu estava no TikTok e de repente apareceu-me uma portuguesa a falar de receitas vegan saudáveis e em 30 segundos conseguíamos ver uma receita de início ao fim, com todos os passos que eram precisos e todos os verbos necessários para compreendermos, e aquilo cativou muito o meu interesse. Gostei da imagem, gostei do tratamento que tu dás aos vídeos, dos cortes, do teu bom humor, e eu depois fui seguir-te no Instagram e percebi que realmente tu apostas neste estilo de vida saudável, no estilo de vida vegan. E uma das coisas que também apreciei muito é o facto de seres tão consistente nas tuas danças matinais. Aquilo é mesmo boa energia. E quando eu vi o projeto, eu pensei: "Olha, a Maria Mel Falcão de certeza que ia a ser espetacular para falar na Bela Questão sobre isto, da boa energia, como é que tu consegues?". E eu ainda não falei muito sobre quem tu és, também vou-te pedir que completes, mas dizer que a Maria Mel Falcão tem 26 anos, nasceu em Lisboa, mas já está há mais de 10 anos no Porto. Tem formação como bailarina. Neste momento tem uma parceria com o Porto Canal, a revista Miranda. Faz muitas receitas de coisas saudáveis, que é também tem doces para os mais golosos, imagino que seja também isso, e coisas assim que enchem a vista. E tem uma loja online com produtos que se baseiam num estilo de vida mais slow, mais lento. Nós já falamos sobre isso há uns episódios, em que é uma moda que é para durar, é para ter qualidade. Agora, de tudo aquilo que eu disse, o que é que falta dizer sobre a Maria Mel Falcão? Sim, é já assim um bom resumo. Por acaso já tenho 27, ainda não atualizei o site. Mas sim, o meu percurso enquanto estudante e depois mais tarde enquanto profissional sempre foi na dança, a partir dos 15 anos, ou seja, já dançava, mas de uma forma mais séria, ou pronto, já estava a especializar-me numa escola profissional em dança, por isso aos 15 anos foi quando vim para o Porto, sozinha, para entrar numa escola de dança, e todo o meu percurso académico foi nesse sentido, assim como o início da vida profissional nos últimos 6 anos. Pronto, e nos últimos faz agora mais ou menos 2 anos, em que comecei assim a partilhar primeiro no Instagram e depois mais tarde já com a ideia do YouTube, e mais recentemente o TikTok. E eu sempre gostei muito de cozinhar, porque sou muito gulosa, se bem que o lado saudável sempre esteve presente, precisamente por causa da minha profissão. Também porque tive a sorte de ter uma mãe que foi vegetariana, macrobiótica, que também por alguns problemas de saúde dela logo enquanto jovem, muito cedo, há mais de 30 anos atrás, já quase há uns 40, em que ninguém sabia o que era ser vegetariano, ela já pesquisava sobre isso, e como estudou em Lisboa, pronto, era assim dos poucos sítios onde já havia alguma informação.
e alguma comunidade. Então tive a sorte de ela também ter essa preocupação enquanto eu cresci e já estar familiarizada com muita coisa. Não sei, às vezes sinto que a nossa alimentação é mesmo muito limitada. Ou seja, é sempre o arroz, as batatas, a alface, É verdade. os legumes é alface e tomate, Meu Deus. e pronto, e um bife e um peixe, ovo e queijo. E pão, esqueci-me do pão. Pão é sempre o primeiro. Não, sempre pequeno almoço, jantar. Verdade. Mas, e por isso também eu digo que eu, e não só eu, mas quando esta transição para uma alimentação 100% vegetal, que foi por me tornar vegan, porque não inclui só a alimentação, ainda não fez 2 anos, até foi um bocadinho depois de eu já ter começado o canal no YouTube e isso. E mesmo eu já tento uma alimentação maioritariamente vegetal e já desde pequenina que bebia bebidas vegetais, comia tofu, vários tipos de cereais, quinoa, milê, pronto, isso sempre foi muito normal para mim. Na escola diziam que eu comia comida de passarinho. Esse é o mítico comentário que se faz aos vegetarianos. Acho que já não tanto, mas sim. Sim, essa é mesmo muito conhecida. Mas mesmo eu senti que alarguei muito mais do que restringir, eu passei a comer muito mais coisas, muitos mais vegetais diferentes, muito mais leguminosas, que ainda assim que gostava de algumas coisas, não Minha comia luta, eu sou diariamente. terrível com as leguminosas, elas não me conquistaram o coração ainda. Pois, mas são essenciais, são mesmo essenciais e pronto, não é há alguns pratos tradicionais portugueses que incluem, mas de uma forma geral não estamos muito habituados a incluir. Bem, entretanto já não sei como é que vim aqui ter as leguminosas. Estavas a ter curiosidades sobre ti e de como realmente tu desde pequena já tens essa alimentação saudável, variada, mas quando eras criança já era vegetariana ou ainda era um híbrido? Até aos 3 anos fui vegetariana, por opção da minha mãe, obviamente, e depois dessa altura ela tornou-se mais relaxada, digamos, e pronto, pontualmente, sei lá, comia carne uma vez por semana, peixe umas 2 vezes por semana, mas sim, sempre foi assim, sempre comia um pouco de tudo. Mas estava muito habituada a certas coisas que só agora começam a ser mais conhecidas, há coisas como tâmaras, ou para mim sempre foi normal e que agora se vê em todo lado, e ainda bem. Está tudo muito mais acessível e a informação também, que é mesmo importante, não é? Então, agora, se calhar entrávamos aqui para a bela questão e depois, conforme vamos conversando, também vamos ter a oportunidade de conhecer melhor. Mas eu gostava mesmo de saber como é que tu geras a tua energia. Como é que tu consegues fazer com que tenhas energia? Durante o dia, ou ao longo do Sim, tempo. durante o dia. Eu acho que naturalmente sou muito entusiasmada em fazer as coisas e gosto muito de explorar coisas e de fazer a fundo, por isso acho que naturalmente tenho essa vontade de fazer. Mas também tenho, e é uma coisa que até vou falando frequentemente, alguma instabilidade emocional, às vezes também como tenho esse lado muito entusiasmo, às vezes tenho outro pico de Ai, que bom sem saber que eu vontade. sou a única. Sim, muito também talvez por ser filha única e ter crescido assim muito sozinha, ou então não, porque é só a minha personalidade, mas penso muito sobre as coisas, depois começo a questionar tudo e mais alguma coisa, então no segundo a seguir ou na hora seguinte já estou num drama completo. Mas acho que eu também já percebi que é um traço da minha personalidade e ter essa consciência acho que também é meio caminho andado para aceitar isso e tentar contornar da melhor maneira. E também como pessoa assim um pouco introvertida,
também fui encontrando essas ferramentas para me sentir mais à vontade e para ser mais espontânea, mas sim, fui arranjando algumas estratégias para, primeiro, sentir-me bem. Eu acho que, e isso a alimentação, não querendo repetir, mas a alimentação faz mesmo a diferença. Eu sempre senti que bastava comer menos bem 2 dias seguidos e já não tinha energia, já não me apetecia treinar e só queria ficar sentada. Então acho que a questão da alimentação ser equilibrada, a questão do açúcar, eu sinto muita diferença, que não ter esses picos também faz com que a minha energia seja mais contínua e que não tenham quebras de energia, que é uma coisa física, mas que depois as coisas também passam para o lado mais psicológico, ou seja, do corpo passa para a cabeça e da cabeça para o corpo, por isso às vezes basta-me sentir um pouco mais quebrada, que depois também... mas tenho assim também um lado meio confuso de all over the place, e a questão, já que falaste do morning shake, de criar uma rotina, que já fez agora 1 ano, a questão da rotina matinal. Sim, foi mesmo. Bem, agora estes últimos meses, às vezes a hora já tem variado um bocadinho, o tempo, mas sim, é para mim mesmo muito difícil manter rotinas, tipo, sei lá, coisas como tomar a vitamina todos os dias, ou tenho imensa dificuldade, e isto do morning shake foi mesmo assim um desafio. Aliás, não é só o morning shake é o último passo da minha rotina matinal, e isto veio de um livro que eu li o ano passado, também precisamente porque estava a sentir que precisava de alguma coisa que me desse assim alguma estrutura, também porque como eu é que giro muito dos meus horários, tenho que ter essa estrutura para não me sentir assim perdida, como facilmente posso ir para esse lado, e então encontrei este livro, penso que até ouvi falar sobre o livro no podcast da Delicious Liela, que não conheço, mas vou deixar nas notas do episódio. Mas conheço o podcast? Ok, Deliciously. Não, ela é inglesa e é uma best-seller de livros de alimentação 100% vegetal. E tem um podcast que é precisamente sobre autoconhecimento a vários níveis, ou seja, tem muito também este lado, sei lá, falar sobre meditação, sobre self-care, mas depois também sobre alimentação, sobre exercício físico, é o bem-estar no seu todo. Acho que vais achar interessante. E pronto, faz aqui um alinhamento com o que é também o Bela Questão. Pois, exatamente. Só não falei tanto de alimentação, e já falei sobre alimentação microbiótica com a Vanessa Andrade. Portanto, já tem o que é. Sim. E quem tiver curiosidade também pode ir espreitar. Eu já não sei dizer qual é que é o episódio, mas microbiótica no Bela Questão no Google e conseguem facilmente encontrar. Mas e o livro, qual é que era? O livro é o Miracle Mornings. Olha, também não conhecia. Em português, ou seja, ela tem sempre um convidado que tem um livro, ou seja, vão falar sobre aquele livro, ela leu e vai falar sobre isso, e era sobre o Miracle Mornings, que eu comprei em português, por isso o nome não é... Acho que é mesmo Manhãs Milagrosas, o nome em português. Pronto, então posso assim resumir rapidamente. Há 6 passos. Ele basicamente, numa fase complicada da vida, pensou: ok, como é que eu vou reestruturar isto? Vou fazer tudo o que as pessoas bem-sucedidas fazem. Ora bem, meditação, afirmações, escrita, leitura, exercício físico, está-me a faltar algum? Visualização. E pronto, e criou essa rotina para ele durante muitos anos, e depois escreveu este livro sobre isso, em que passa por fazer estes 6 passos, muitos deles que muitas pessoas fazem, mas ele faz tudo, mesmo que seja em pouco tempo, mesmo quando não é possível, nem que seja 1 minuto cada tarefa. Pronto,
E daí eu comecei a fazer estes passos e deixei, acho que podes fazer a ordem como tu quiseres, e eu deixava o exercício físico para o fim. Pronto, e houve um dia em que estava a fazer o exercício e tinha-me esquecido de uma banda ou que eu usava e punha a música para estar entusiasmada e comecei a dançar com o Vítor, o meu companheiro, e foi assim que passou a ser o Morning Shake. Ou seja, pronto, o último passo é a parte Que do é uma exercício físico. que não está familiarizado com o termo morning shake, é freestyle, não é? É dança livre, ao Sim, som da sim, música que vos apetecer ouvir naquela manhã. sim, nós pomos todos os dias, escolhemos uma música e abanamos o esqueleto. Eu Que às vezes giro. nem chamo muito dança porque nós ainda estamos meios a dormir e como bailarinos eu às vezes até tenho vergonha de chamar aquilo dança. Mas a ideia é que seja mesmo sem pensar muito na forma, se está bonito, se está, é mesmo mexer o corpo, ativá-lo e sei lá, olha, uma das coisas logo assim de manhã e nisto é obrigo-me a rir e que sejam músicas enérgicas e acho que só, às vezes mesmo que seja um dia que estou mais em baixo, só este obrigar-me a pôr nesse mood automaticamente fico-me a sentir melhor. Acho que Isso faz pode. mesmo sentido. E até que no último episódio o Alexandre Monteiro explicava o que é que acontece quando nós fingimos uma emoção que nos faz bem. Ele estava a explicar que muitas vezes as pessoas com depressão ficam com depressão porquê? Porque começam a deixar de ser capazes de produzir dopamina, serotonina, oxitocina e começam a criar muito mais a hormona de stress, que é o cortisol. E então o que é que os psicólogos e os psiquiatras dizem sempre? Tens que fazer alguma coisa que gostes, que é para os receptores desses neurotransmissores conseguirem voltar a produzir mais dopamina, serotonina e oxitocina para te sentir feliz. E por isso é que às vezes é o chamado fake it until you make it, que é, não é? Sim, era o Finge que eu até o ia sentir. dizer. Olha, a ciência já mostrou que realmente o corpo vem primeiro, o emocional vem depois, neste aspecto. Ou seja, se tu promoveres essa mudança física, o emocional vem a caminho. Gostei muito da dica do forçar a rir e gostei muito. Eu não sei se iria eu conseguir fazer um morning shake, ou seja, não sei se não me ia fazer isso sem me sentir ridícula. É o que eu penso. Eu gosto tanto de ver os teus vídeos e eu penso, mas eu não conseguia fazer isto. É, uma, é Mas tão acho que é giro, natural. Eu acho que é tenho que tão natural experimentar. ouvir uma música e reagir, e é uma forma de Dançar. ativar o corpo sem ser de uma forma mecânica. Porque para mim, não sei, às vezes a corrida ou é assim uma coisa muito mecânica, e acho que a dança é uma reação natural do corpo à música e ao ritmo. E eu acho que esse. Acelera-te um bocadinho o ritmo cardíaco, mas sem ser um exagero logo de manhã, porque ainda não tens combustível. Ou tu Eh, tomas o pequeno almoço primeiro. não, 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 não. Portanto, estômago vazio. Sim, eu até muitas vezes não tomo um pequeno almoço, mesmo com o treino e tudo. Eu, Olha, já gostei mesmo muito destas tuas dicas. Tens alguma estratégia para nesse momento em que começas talvez a pensar e sobreaquecer o cérebro em torno de um assunto, tu tens alguma forma para desligares e pensares em algo que te faz feliz? Tens alguma estratégia que possas partilhar connosco? sim, esta questão das músicas para mim ajudou-me imenso. Porque lá está, eu acho que tem assim um lado muito melancólico e às vezes ouvir assim música triste, que é verdade, que muita música é triste e mesmo as letras, levava-me mais para lá. E nos Completamente. últimos anos eu deixei mesmo de ouvir, é assim mesmo raro ouvir certo tipo de músicas e ouço só mesmo coisas que me deixam com energia ou combatidas ou sei lá. Acho que isso também é diferente de pessoa para pessoa. Mas músicas que me deixam assim enérgica, bem disposta e um bocadinho também vai com o resto, por exemplo, com a leitura. Eu acho que também lia muito, pronto, mais romances e clássicos e que são importantes, mas que também vão levar muito para este lado de questionar
e senti que muitas vezes isso não era positivo para mim, ou seja, claro que é importante sempre refletir sobre as coisas, mas este lado de ler coisas muito mais sobre o autoconhecimento, ou às vezes também leio muito sobre alimentação, porque é uma coisa que me interessa, mas acho muito, eu antes até achava um bocadinho cheesy estas coisas de... Eu também. Até porque existe essa conotação, livros de autoajuda. Isso é só Sim, um sim. preconceito de quem está a analisar as coisas superficialmente pela capa. Sim, eu tinha um bocado essa ideia e é algo que me ajuda imenso mesmo. E às vezes só relembrar certas coisas, mesmo que sejam coisas que já sabemos, só isso ler mesmo. e estar-me a relembrar que sei que é esta atitude que tenho que ter e este ponto de vista sobre as coisas, é logo, ajuda logo imenso. E agora tenho muita curiosidade em saber que livros é que te marcaram, assim, que recomendarias nesta área do autoconhecimento. Ok, acho que o primeiro que li em inglês, mas depois também li em português porque ofereci-o à minha mãe, então aproveitei e depois li em português também, que o título em inglês é You Are a Badass. E eu não escolhi este livro, eu tive 6 meses a viver em Israel e na Sério? casa, sim, com uma bolsa, aliás, com 3 bolsas, mas como tivesse a oportunidade, aliás, fiz audição para para um programa de treino numa companhia de dança e como era tudo muito elevado, os estudos eram muito elevados, pronto, concorri a algumas bolsas e como tive essa oportunidade, faz agora 3 anos que fui e estive lá até janeiro. E nessa casa onde estávamos, que alugámos, tinha esse livro lá e eu vivia com mais 2 colegas que também eram que não eram israelitas, uma italiana e uma suíça, mas do lado de Itália, por isso falavam as 2 italiano. E as 3 olhávamos para o livro lá pousado na sala e pensávamos, este livro, então andámos entre todas a trocar. E foi assim a primeira coisa que li do género. Em português acho que tem um título Essa é a minha questão. péssimo, que é Tu és uma durona. Primeiro não gosto que seja específico para as mulheres, porque acho que o livro não é, embora seja escrito por uma mulher, acho que não é só para mulheres. E eles terem posto tudo porque pronto, em inglês não tem género, e eles terem posto tudo no feminino, tanto o título como o livro, pronto, não gostei muito porque, pronto, tenho pena, por exemplo, eu disse ao meu namorado para ler e ele até achou interessante, mas é assim chato dizer, tu és uma durona. Sim, pronto. E assim muito rapidamente, o que é que isso te ensinou, este livro? Sim, fala, acho que como um pouquinho todos estes livros, que é da experiência própria e sim, ela também estava ligado agora estou na dúvida se era jornalista, se era escritora ou se era os dois. E pronto, também as dificuldades financeiras e como é que ultrapassou isso. Fala muito sobre a forma também como vemos o dinheiro, esta coisa de que não gostamos do dinheiro e mudar um bocadinho essa perspectiva de claro que gostamos ou que precisamos dele, por isso temos que fazer alguma coisa para que isso aconteça, e é muito sobre esta perspectiva que temos nós próprios de não nos vitimizarmos e de acreditarmos que somos capazes e que também se fizermos acontecer as coisas acontecem. E por acaso até tenho pensado em reler porque gostei mesmo muito. Pronto, e simultaneamente ouvi também este podcast que falei, que recomenda sempre muitos livros. Mas acho que diria este livro, porque foi assim o primeiro que li, e li 2 vezes, li em inglês e em português, e acho que é assim bom para dar para repensar, não, porque é que eu estou neste lugar, tenho que mudar a perspectiva. E sim, e também funciona para mim porque não é assim muito
Fala, mechas. Muito É bom. assim prático e eu gosto disso, que seja assim uma coisa prática. Ainda por cima eu, como tinha esse preconceito com este tipo de coisas, sendo assim uma coisa bastante prática e objetiva, acho que também me fez aproximar. Como eu não tinha uma ligação ou com o lado espiritual, ou também me Acho que fez. esses acasos são mesmo o ideal. Quando é uma coisa forçada, uma pessoa já vai com um tal preconceito. Mas nesse caso foi o livro que foi a ter contigo, um bocado. Eu vejo-me na tua história, eu quando estava a ir de Erasmus para a Eslovénia, no aeroporto tive uma situação em que vi um livro, mas foi mesmo um acaso. Eu nunca tinha lido um livro de desenvolvimento pessoal, nem sequer sabia que era um livro de desenvolvimento pessoal, que era o The Rules of Life, as regras da vida do Richard Templer. E eu gostei, era um livro que ainda por cima nós tínhamos feito escala em Londres, e eu pensei, olha, vai ser o primeiro livro que eu vou comprar de Erasmus. E então aquilo é, se não estou em erro, eu entretanto emprestei-o, é daqueles livros que me parte o coração. Nunca mais ouvi. Mas tinha cerca de 100 regras e muito naquilo que tu dizias inicialmente, que é tudo muito senso comum, não é nenhuma inovação, não é nada que tu nunca tenhas pensado, mas que é tão bom lembrar. E então eu quando fui de Erasmus para a Eslovénia, sozinha também, ter aquele livro ajudou-me muito a não me perder, a conseguir aproveitar as coisas no seu tal. Em Israel, o que é que te chamou mais a atenção de Israel? Sem entrar muito em detalhe aqui, só uma pequena curiosidade. Estiveste lá, já não recordo quanto tempo, desculpa. 5 meses, não chegou a 6. Meses. O que é que tu trazes de Israel? O que é que tu viste lá que foi completamente diferente do que nós temos cá em Portugal? Eu vivi em Jerusalém e eu não tenho uma formação religiosa, por isso estar no sítio mais religioso do mundo com zero conhecimento foi assim estranho. E agora arrependo-me de não saber um pouquinho mais, não só sobre o catolicismo, mas um pouco sobre tudo, judaísmo, pronto. Porque também para entender e perceber a dimensão das coisas gostava de saber um bocadinho mais, mas foi assim um pouco de repente estar assim naquele sítio tem uma energia Mas o que muito é que forte. vês nas ruas ou hábitos estranhos das pessoas, que assim, descrevendo um pouco o que tu viste? Pronto, eu como vivi em Jerusalém, vivia assim no centro, passava muito pelas famílias ortodoxas. E é assim um pouco difícil. Nunca sofri nada de me olharem de lado ou de me insultarem, que pode acontecer se passar num sítio demasiado religioso, por ser mulher ir sozinho ou por ir mais descoberto, ou pronto. Aconteceu com colegas meus, mas isso nunca me aconteceu. Mas sinto que é um ambiente pesado. E não sei, aquilo para mim era quase estar numa realidade um bocado paralela, porque as pessoas ali, os ortodoxos, obviamente não é todos os judeus, e há vários que têm uma mentalidade mesmo muito avançada, mas estas pessoas muito religiosas, como em tudo, não é só no judaísmo, quando é no extremo, é assim um pouco assustador. E pronto, os homens vivem para estudar todos os dias, estudar a Bíblia deles, que é o... Bíblia hebraica. Ok, é assim, é o Primeiro Testamento. Isto eu sei, Isso. não me lembro do nome, mas é o Primeiro Testamento, e o dos cristãos é o Segundo Testamento, ou seja, depois de Cristo. Para eles, Exato. o Cristo não contou. Vale o primeiro. Exato. E por isso eles também têm um ano diferente do nosso. Para eles não há passagem de ano, não há Natal, porque o ano deles o ano judaico é diferente, a passagem de ano é em setembro. Por isso eu passei lá o Natal, por acaso também cheguei a passar a passagem de ano deles, foi logo passado uma semana de eu ter chegado, ou 2. Mas Fazem na Natal, passagem de ano.
achei assim uma mistura de Natal com passagem de ano, porque eles oferecem prendas uns aos outros, mas aquilo é passagem de ano deles, mas tem aquela reunião familiar, parecido connosco, têm tradições com as romãs, achei muito saudável, a comida deles, natural deles, é muito saudável. Eu a pensar, bem, nós no Natal ou na passagem de ano é só fritos e açúcar, e era sumo de romã, saladas, Uau! cuscuz. Bom. Claro que tem assim uma outra coisa também mais. Mas sim, eu estive numa família que me convidou, por acaso na altura ainda estava eu longe disso, mas que tinha algumas pessoas na família que eram vegan, por isso também talvez que era um bocadinho mais saudável. Mas sim, eu fiquei super surpreendida. E eles são também, já agora, não tem a ver com isto, mas muito mais ativos, uma população muito mais ativa. Por exemplo, Tel Aviv, que fica mais ou menos a 50 minutos e que eu gostei muito, aí já é outro tipo de energia. As pessoas estão sempre, têm a sorte também de ter um tempo bom todo o ano e têm muita praia, mas estão sempre em atividade física. As pessoas estão na praia, nem se consegue estar deitado porque os sons das raquetes é impossível, é toda a gente. Eu sinto que eles são mesmo. Pronto, não sei explicar, mas são um povo muito mais ativo, não tem esta cultura do sofá e de ficar, É giro. nem que seja caminhar, e também por isso é que talvez eles são tão bons na dança, porque lá está, têm muito mais, para além de serem muito mais exigentes, terem assim uma cultura um bocadinho mais estrita, mas são muito mais ativos. Eu senti que toda a gente, não era só os bailarinos, era toda a gente, mexia-se muito e caminhava, e nem que fosse coisas simples como caminhar ou andar de bicicleta. Olha, Ou... podemos aprender com eles. Sim, completamente. E também já agora em relação ao Morning Shake, é uma das coisas que eu me lembro, porque eles não têm os complexos que nós temos sobre cantar ou sobre dançar. Ora bem, mesmo quem cantava mal, eles não queriam saber, eles queriam cantar aquela música, cantavam, e eu achei isso É giro. tão bonito e tão inspirador, porque é uma coisa natural e não O que nos ter o estragou a vida em Portugal foi o Zé Cabra. Não, mas não há É aquela giro. coisa de ai, vou ficar Quem canta seus calado males para não. espanta, não é? Ou quem dança seus males espanta. Para os Completamente, dois. acho que é Então, uma coisa natural e até uma coisa de comunidade, de estarem todos, olha, por exemplo, no festejo da passagem de ano, era a família toda a cantar as canções tradicionais deles, e eu acho que isso eventualmente também existia aqui, mas que se terá perdido, não é? Porque há todos estes cantares também tradicionais, mas pronto, uma família de 10 pessoas a cantar em conjunto, isso não acontece aqui, e acho que isso é tão libertador, porque é também uma forma de expressão, não é? Nós também usarmos a voz, que não seja só para ter uma conversa, exatamente. mas de uma forma mais expressiva ou artística, sem ser necessariamente um artista, não é? Sem ter a conotação de estar bem ou de estar. E em relação à dança é igual, eu, por exemplo, na passagem de ano, embora eles não festejassem, havia assim sempre um festejo, se bem que para eles era só mais um dia e no dia a seguir trabalhámos, não era feriado, e eu lembro-me de entrar e, bem, primeiro era assim uma coisa, não era propriamente uma discoteca, mas havia pessoas descalças, acho que são assim livres, e depois Isso é muito giro. toda a gente a dançar. Aqui as pessoas ficam com o copo na mão, a olhar uns para os outros, e eu via pessoas que claramente não eram bailarinos, e ainda bem, a dançar, a suar, a tirar a camisola, e aquilo É para muito mim foi giro. assim falado, se calhar até pode parecer assim um bocado freak, mas eu achei incrível esta vontade deles com o corpo e com a expressão, e isso para mim foi mesmo inspirador. Eu, embora esteja numa área artística, ou seja, seja mais normal ou mais natural, acho que devíamos mesmo ir ver isso, porque pronto, não há esta coisa do que é que o outro vai pensar de mim, ou são expressões naturais e que por acaso achei esse lado deles muito livre, muito interessante. No oposto, pronto, tem este lado um bocadinho, e eu por isso não gostei muito de viver em Jerusalém, gostaria mais de ter vivido em Tel Aviv, mas era onde era a minha formação. Pois.
porque sim, é mesmo, há assim um choque, para mim aquilo metia-me alguma confusão, É muito conservador. Só sim, pensar que também, ainda se regem pela leitura do Primeiro Testamento já diz um pouco de que é sim, conservador, esta não é? questão também das mulheres, que Pois, estamos a o papel da evoluir mulher lá. tanto e ainda estamos tão longe do que é ideal, é um pouco estranho perceber que, calma, nós estamos aqui a lutar por certas coisas, mas que ali, literalmente, a vida delas é só ter filhos, porque cada filho é uma dávida a Deus, por isso tem que ter quantos mais filhos melhor, e ela só trata dos filhos. Pois. Não trabalha, e depois são famílias que são bastante pobres porque têm que ter muitos filhos, por isso têm 6 ou 7 filhos, e não trabalham nenhum dos dois, por isso o Estado é que os financia. E isto são A mesmo sério? muitas famílias em Jerusalém, sim, sim. O trabalho deles é Isso isso. dava um episódio completo a Bem, eu não falar sou toda a melhor pessoa para falar sobre isto. É giro, adorei a tua partilha, gosto muito. Agora, voltando aqui à bela questão e para depois passarmos àquela secção da roleta de belas questões, gostava só que resumisses, ou que tentasses resumir. Se tivesse agora assim uma plateia de, sei lá, de centenas de pessoas à tua frente e que queriam muito saber como produzir boa energia e te tinhas que resumir assim em 5 pontos, se tivesses que fazer o teu top 5 de geradores de energia, quais é que seriam? Uh, para além dos que eu falei. Bem, ainda não falei Mas assim podes ir muitas. buscar esses, na mesma, como tu preferires. Podes ir buscar esses, podes Ainda não, acrescentar. ainda não falei assim muito do exercício físico, que para mim é fundamental e eu nem sei viver de outra maneira porque faço exercício desde criança e mesmo até estando agora numa fase de transição, bastante focada na criação de conteúdos e já não tanto como intérprete, como bailarina, embora ainda dê aulas e estou aqui numa fase de transição, mas por isso já faço outras coisas, como eu partilho treino calisténicos, treino funcional, e, e isto é mesmo, eu penso muitas vezes que não sei como é que é viver sem exercício físico. Não sei mesmo, porque como sempre esteve presente comigo diariamente, basicamente, principalmente os últimos 12 anos, em que treinava várias horas por dia, não sei mesmo como é que é não ter isto, porque para mim é mesmo essencial, a nível físico para me sentir bem, obviamente, mas a nível psicológico. É a melhor coisa que podemos fazer por nós, sobretudo quando estamos mal. Hoje, eu neste momento estou a fazer Completamente. menos exercício do que eu quero. A minha meta normalmente é 3 por semana, não é todos os dias, é 3 vezes por semana. Ultimamente, porque tenho tido algumas prioridades, também não me castigo por isso, tenho feito pelo menos uma vez por semana. E até tenho feito ao ar livre um bootcamp, aconselho as pessoas. Vou com o meu companheiro, fazemos com outros casais, fazemos umas competições engraçadas, rimos, é muito giro. Hoje não tínhamos bootcamp e eu não apetecia treinar, mesmo. Só apetecia ficar no sofá, ainda por cima eu estava com a energia assim em baixo, então eu pensei, este episódio vem então a calhar. Mas o meu companheiro foi treinar e ele disse, olha, devias vir. Ele não insistiu, porque ele, quer dizer, ele sabe que eu sei que devia ir. Eu fui tão contrariada, do género, como se ele me tivesse obrigado, lá fui, lá equipei, porque sabia que me ia fazer bem. Não me apetecia fazer cardio porque não tinha lanchado o suficiente, mas fiz exercício. Olha, fiquei-me a sentir tão melhor. Depois, no final, relaxei ali um bocadinho, até adormeci, porque ele estava a fazer um treino com um Catita, que já veio cá ao podcast, e eu hoje decidi fazer uma coisa mais de género, saudação ao sol, uma coisa muito mais zen, que era o que eu estava a precisar, mas fiquei tão feliz por ter ido. Lá está, a minha tentação era sofá, mas é nestas alturas que a pessoa pensa, e eu uso a regra de 5 segundos da Mel Robbins, que é os 5, 4, 3, 2, 1, e vai, e é a minha salvação nestes momentos em que a minha preguiça quer falar mais alto. Sim, É e por isso, acaso, concordo totalmente. O exercício isso faz outro mesmo a dia, diferença.
outro dia ouvi até acho que era do Jay Shetty, do livro que estás a ler, e que ele estava a dizer que as coisas boas, estas coisas que nos fazem bem, como o exercício físico e a alimentação saudável, a sensação, temos sempre que pensar a sensação depois, porque as coisas como comer batatas fritas ou nós pensamos que nos vai sentir bem, vai nos fazer sentir bem antes. E depois não vai, ou seja, sentimos bem quando estamos a comer, mas depois não nos vamos sentir bem. E tudo o que nos faz bem, sentimos bem, ou seja, não nos apetece, mas depois é que vamos nos sentir bem. E eu pensei, é mesmo verdade, porque pronto, fala-se muito, não tenho vontade, mas a verdade é que depois de comer bem, ou depois de fazer exercício físico, sentimos-nos bem, e se nós nos focarmos nessa sensação do depois, percebemos que vale a pena, que compensa. É mesmo. E é aqui que entra a parte da disciplina, porque no outro dia ouvi alguém a dizer: a motivação vem depois. Olha os meus patudos. A motivação vem depois, e é verdade. Então, para a motivação vir depois, tem que vir primeiro a disciplina, que é fazer o que vai fazer bem, mesmo quando a pessoa não está para aí virada. Sim. E então tens só mais alguma, para finalizar, mais uma dica assim que, ou que já tenhas dito ou que te lembrasses agora, que te lembres agora? Para energia, acho que é isso, acho que a questão das rotinas é muito importante, mas é até mais por uma questão de organização mental, mas ajuda a não ir para esse lugar assim perdido. A questão de agradecer e de pensar isso é algo que também me ajuda muito, ou seja, é vermos o lado meio cheio, não é? Assim, estas coisas parecem sempre, é o que nós já sabemos, pois é, mas nós não fazemos. Fazê-las. Sim. É mesmo isso. A pergunta que eu mais gosto de fazer no final do dia ao meu companheiro, e que fazemos há mais de 2 anos, não fazemos todos os dias, mas fazemos com muita frequência, é: quais foram as 3 coisas boas que te aconteceram hoje? Esta não fica escrita, às vezes até tenho pena, mas é uma partilha muito gira. Concordo completamente que a parte, aliás, a ciência já mostrou também que uma pessoa sentir gratidão e praticar gratidão sente-se literalmente com mais bem-estar. Há um relaxamento, há uma libertação da tensão, há uma perspectiva diferente daquilo que nos causa stress para aquilo que nos causa felicidade e satisfação. Sim, e eu concordo também com a parte do partilhar. Até às vezes um bocadinho com esta coisa das redes sociais, em que ok, temos que partilhar, que não está sempre tudo bem e que há. Concordo, e por isso é que também às vezes falo de ok, às vezes também tem confusão em momentos, mas também acho que tem que ser com peso e medida, porque senão sinto que, esta é a minha perspectiva, que estamos a arrastar os outros para baixo connosco. Não é sempre, e claramente temos que partilhar as emoções, todas as emoções, não só as boas. Mas eu acho que se eu for dar algo de positivo, mesmo não estando no melhor momento, como as pessoas também me vão dar algo de positivo, instantaneamente já a coisa mudou, ou já ajudou. É o melhor caminho. Por isso eu tento sempre, às vezes até prefiro me silenciar se a coisa não está tão bem, porque eu acho sempre que se pôr energia boa cá para fora, vai haver esse retribuir e naturalmente vou me sentir melhor. Se eu sorrir para alguém, é assim uma questão que eu faço de dizer, olha, por acaso é assim, pode ser assim um pouco parvo, mas eu sinto com esta coisa do último ano que as pessoas estão muito... Pois, era para não dizer. Que as pessoas estão muito mais fechadas e quase que se aproveitou para, não é? Para não haver esta comunicação assim de dia a dia mas é tão importante, porque
estamos a passar por alguém que se calhar não falou com ninguém naquele dia, e só dizer um bom dia sorridente é tão, pelo menos para mim, não é? Ou seja, quando também me fazem a mim, é tão agradável que eu tento mesmo fazer isso. Claro que o meu namorado até goza comigo, porque a maioria das vezes fico sem a resposta, as pessoas simplesmente me ignoram. Mas às vezes não, às vezes as pessoas ficaram tão felizes de ter um bom dia ou um obrigada, boa continuação. E eu acho que é mesmo importante isso de, ok, se calhar eu até estou assim, mas se eu sorrir e dar uma afirmação positiva para alguém, só isso, mesmo que a pessoa nem retribua, só isso já me... Regressa a nós, não é? Sim. Olha, lindo, 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 lindo. Resumindo, lembrando-me aqui de todas as dicas que te deste. Comer bem, as pessoas vão dizer, ai, que clichê, mas só conta quem faz. O conhecimento só vale se for aplicado. Comer bem, exercício físico, sorrir, não ouvir música melancólica, mexer-se, seja de manhã, criar rotinas. Esqueci-me de alguma parte. Ver ali, explorar o mundo do autoconhecimento, deixar os Sim, preconceitos sim. lá para trás. Esqueci-me de alguma. Penso Acho que que, não. penso que resumi. Gostei mesmo muito. Agora vou-te desafiar à secção da roleta de belas questões. A ideia é que respondas o mais rápido que conseguis e o mais natural e aquilo que te vier em primeiro lugar à cabeça. Então, eu Ok. tenho a escola da mente comigo que tem cerca de 130 belas questões, são todas diferentes, eu não sei quais é que vão calhar. E vou-te pedir que digas um número de 136, de 36 a 140. Ok. 120. 120, 120. Vamos lá, vamos lá. Eu não disse isto, mas se houver alguma bela questão que não seja bela para ti, queiras passar, estás à vontade, tens uma vida. Qual foi o gesto mais bonito que já fizeram por ti e porquê? Não, sinto que não sou nada boa a fazer estas coisas. Não sei. A primeira coisa que te vier à cabeça. Não sei se é fugir à questão, mas acho que no geral, quando alguém perde o seu tempo para me dar um bocadinho do seu tempo de uma forma positiva, me olhar nos olhos e ajudar-me de alguma forma, ou tentar dar um. Pronto, a sua ajuda, seja o que for, seja de que forma for, fico muito agradecida. Acho que essa humanidade e mais do que isso, a empatia, pronto, sempre que eu sinto isso, é agradável. Uma bela resposta. É uma bela resposta, é essa conexão. Mais um número. 54. 54. 54. Como é que é a tua relação com o silêncio? Muito boa. Mesmo, não sei se por ser filha única e ter assim estar habituada a estar sozinha, mas aprecio muito o silêncio. Até tenho um pouquinho de sensibilidade ao ruído e ao barulho, por isso aprecio mesmo muito o silêncio e estou muito confortável no silêncio, que sinto que às vezes é uma coisa que não acontece, que há aquele desconforto do silêncio. Não é o meu caso, por isso se me encontrar com vocês, que já vai ser awkward, mas para mim não. Posso estar na Então, boa calada durante imenso tempo. E por acaso não sei dizer o autor do livro, mas de um livro que gostei muito o ano passado, há 2 anos, que é O Silêncio na Era do Ruído. olha que giro. Mais um livro que vou colocar nas notas. Sim, e gostei muito.
Gosto muito Muito de ser bom. para responder à questão. Foi uma bela questão para ti. E mais um número. 76. 76. 76, daqui. Como é que o teu corpo se exprime quando tu estás absolutamente feliz? Como é que se exprime? Bem, a dançar seria assim uma resposta óbvia para mim, porque sempre foi uma forma de expressão muito grande e até porque tinha alguma dificuldade, ainda tenho, mas de alguma maneira também estou-me a habituar a falar mais, porque expressava muito através do corpo. Por isso acho que através do corpo expresso muito e sou bastante, se calhar até não diria exuberante, mas sou muito expressiva e expansiva um pouquinho. Por isso acho que olha, não sei como é que é, mas nota-se que estou feliz. Muito bom. Muito bom. Então agora, para fecharmos aqui esta bela conversa, tenho as minhas 2 questões de assinatura, eu faço a todos os convidados. A primeira é: qual é que é a coisa de que mais te orgulhas? Esta coisa de escolher sempre um, para mim é sempre difícil, que eu sou muito indecisa. Penso um pouquinho de encontro ao que respondi há bocado, mas do cuidado com o outro. Certa constante. Agora a última bela questão. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida? Foi o meu companheiro Vítor. Queres Não dizer sei porquê? porque para mim ele é bastante inspirador no seu modo de estar, na forma de lidar com os outros, nessa preocupação com os outros também. Sim, com os seus princípios sinto que aprendo todos os dias e isso inspira-me e é maravilhoso. Fantástico, espero que ele ouça este episódio. Espero que sim. E dizer que eu vejo a Maria Mel Falcão assim como uma pessoa que vai criar grande impacto. Tenho mesmo esta sensação de estar só a começar e que o teu projeto vai trazer tão boa energia às pessoas e que por isso tu vais crescer. E para mim é uma honra estar aqui a falar contigo. Gosto muito da tua energia, adoro o teu trabalho. Recomendo que as pessoas vão ver Maria Mel Falcão no Instagram, basta escreverem Maria Mel Falcão. Também tens um site, também tem uma loja no site, tem receitas e tem também lá o reencaminhamento para todas as redes sociais. Também as vou colocar na nota do episódio, por isso fica o convite para vocês irem espreitar. E agradecer-te mais uma vez por esta bela conversa, pela tua partilha, é muito enriquecedor o facto de teres a experiência que tens, estares na área que estás, de teres estado lá fora. Gostei mesmo muito da tua história. Espero que nos está a ouvir que também tenha gostado e que partilhe. Se gostaste de tu que nos estás a ouvir, partilha com os teus amigos, com os teus familiares, ajuda a divulgar esta entrevista, porque é assim que dá-nos a conhecer o projeto, bela questão, e neste caso também o projeto da Maria Mel Falcão. E resta-me então agradecer. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para finalizar. Não, quero só te agradecer a ti também pelo convite. Foi um prazer enorme e quanto a nós já sabem, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não escovar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão.